Bom dia pessoal do primeiro ano. Aqui é o professor Roberto para mais uma aula de física aqui com vocês, tá? Eu sei que eu havia prometido que nós teríamos aula ao vivo essa semana, né? Mas está tendo reforma aqui em cima de casa, no segundo andar, e os pedreiros estão tirando a cerâmica e quebrando, e é muito barulho, né? Essa casa aqui da minha avó ela é muito antiga, então a gente está reformando ela aos poucos. Então essa semana agora eu acho que fica meio que inviável, impossível essas aulas ao vivo, justamente por causa desse quebra-quebra, desse barulhão, tá? Bom, eu vou corrigir os exercícios que eu passei na aula passada, tá? E vou passar aqui novos exercícios, tá? Lembrando que os novos exercícios que eu vou passar agora de manhã e os novos exercícios que eu passarei na parte da tarde serão exercícios que deverão ser feitos exclusivamente em horário de aula. Não estou em momento algum passando exercícios para casa. Qual é a tarefa de casa de vocês? Concluir a pesquisa orientada, né? De imediato agora vocês vão aí tá apenas resolvendo os exercícios em horário de aula. Não se preocupe, os exercícios que eu vou passar hoje e amanhã, hoje e hoje à tarde, serão corrigidos na próxima semana. Então vocês não vão ter prejuízos aí, não precisam fazer essa entrega por agora, tá? Então nós vamos aqui fazer a correção dos exercícios, tá? Pra gente analisar. Eu vou ler aqui os exercícios, vou corrigindo um por um com vocês, tá? E passo mais no final. Um tijolo maciço está apoiado sobre uma mesa plana e horizontal. Em relação a este sistema, é correto afirmar que o peso do tijolo e a força normal que a mesa exerce sobre ele formam para ação-reação. Portanto, anulam-se. Gente, a força-peso e a força normal, elas nunca formam para ação-reação. A ação é a força-peso e a reação é a força que o objeto faz puxando de volta ao centro da Terra. E não a força normal, tá? Então a gente confunde isso, tá? Então por isso que não é a letra A, ele está incorreto. Deixa eu até abrir aqui o nosso... Pegar aqui um pincelzinho pra gente, né? Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Pra gente marcando. Então essa aqui, ó, é falsa, ok? Beleza. A letra B fala o seguinte, ó. Quando o tijolo está em repouso sobre a mesa horizontal, a força de atrito que age sobre ele devido ao contato com a mesa é sempre nula. Gente, ele está dizendo aqui que a força de atrito que age sobre ele, né, devido ao contato da mesa é sempre nula, tá? Isso aí está incorreta, porque se o tijolo for capaz, né, de, entre aspas, suportar ali uma certa força, né, ele vai ter sim uma força de atrito máxima, né? Então nesse caso aí eu posso dizer que a letra B ela é falsa, tá? Vamos ver a letra C? Se empurrarmos o tijolo e colocarmos em movimento, a força que teremos que fazer para mantê-lo com velocidade constante será menor que aquela necessária para colocá-lo em movimento. Essa aqui é a alternativa correta. Por quê, gente? Lembra daquela ideia que eu expliquei para vocês de força de atrito estático e atrito dinâmico? O atrito estático ele é maior, né, do que o atrito dinâmico. Então, se você for aplicando a força em um corpo, essa força vai crescendo gradualmente. Quando ele entra em movimento, ele cai bruscamente ali, imediatamente, né, para um atrito que a gente chama de atrito cinético, tá? Então, essa primeira alternativa aqui é a letra C, tá? Vamos passar aqui para o número 2, da UEG, ó, aqui de Goiás. Fala o seguinte, ó, na caixa da figura a seguir existem duas forças aplicadas, força 1 e força 2. O módulo da força 1 é constante e diferente de zero. Então ele é constante, ele não muda, ele sempre vai ser ali a mesma força, tá? Ok. Inicialmente o módulo de F2 é nulo, então inicialmente F2 não exerce nenhuma força no bloco, mas aumenta em seguida, ou seja, vai aumentando gradualmente. Em relação a uma mudança em seu módulo, o que a presença da força F2 provoca em cada uma das seguintes forças? Na letra A, na força gravitacional,
Gente, força gravitacional, você pode aumentar esse F2, pode tirar ele, pode triplicar, multiplicar por 10.000. A força gravitacional depende somente da massa da caixa e da gravidade local, da gravidade da Terra, né? Lembra da formulazinha? P igual a M vezes G? Então, na força gravitacional não altera nada. Então, a resposta da letra A é que na força gravitacional não há nenhum tipo de alteração. Tá? Na letra B, na força de atrito estático entre a caixa e o chão. Gente, só vai alterar a força de atrito, né? Porque é estático, se a caixa estiver em repouso, tá? Então você vai por essa condição aí, né? Somente irá aumentar, né, o atrito estático se a caixa estiver parada. Se ela estiver em repouso, né? Se essa força de atrito existe, né? Porque ela está parada. Se ela está em movimento, esse atrito estático ele é inexistente. Ele passa a ser o quê? Atrito cinético, tá? Então você põe aí essa observação na letra B. Na letra C, na força normal, aqui ó, força normal que o chão produz na caixa. Gente, a força normal, ela tenta reagir aqui ao peso, né? Então, para não deixar a caixinha aqui afundar no chão. Se você aplica mais força aqui, o chão tem que tentar, para tentar compensar isso, por mais força. Então, na letra C, né, na força normal, ele aumenta. Então, a força normal é aumentada de acordo com o que é aumentado a força F2. Tá? Na letra D, o módulo da força de atrito estático máximo entre o chão e a caixa, mais uma vez, se é atrito estático, é porque o bloco está parado e ele aumenta, né? Ele aumenta de acordo com que aumenta a F2, tá? Mas somente se o bloco estiver estático, parado, ok? Bom, essa é a número 2. Vamos para o número 3, então. O número 3 fala o seguinte, ó, uma caixa inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal e plana é puxada por um operário que aplica uma força variando linearmente com o tempo. Sabendo-se que há atrito entre a caixa e a superfície e que a rugosidade entre as áreas de contato é sempre a mesma, a força de atrito no decorrer do tempo estará representada pelo gráfico. Então, gente, tem aqui A, B, C, D e E, né? O que você tem que analisar? A força de atrito antes do bloco dessa caixa começar a se mover, ela é uma força de atrito estática. E a força de atrito estática sempre é maior que a dinâmica. Então ela vai crescendo devagarzinho, devagarzinho. Quando ela entra em movimento, quando ela começa o movimento, você tem ali uma queda, né, da força de atrito, que ela passa a ser força de atrito dinâmica. Então, ó, essa situação melhor representada aqui, ó, pela letra B, né? Não é uma queda devagar, é instantânea. Você vai aumentando aqui a força de atrito, ó, você vai aplicando a força lá, vai aplicando, aplicando. Quando ela entra em movimento, ela cai para o atrito dinâmico, porque ela deixa de ser um atrito estático e passa a ser um atrito dinâmico, e aí mantém o mesmo força de atrito, tá? Então essa é a resposta da letra B, ou da letra número 3 é a letra B, ok? Vamos para a questão de número 4 agora, né? A 4 fala o seguinte, cadê ela aqui? Porque esse negócio fica, quer ver, ó? Até que não, parou. Esse negócio aqui desse material, quando eu jogo ele para online aqui no site, ele não fica quieto, ele fica para cima, para baixo, para cima, para baixo. Isso me irrita um pouco. Vamos para a questão número 4. Ó. Um jovem aluno de física, atendendo ao pedido de sua mãe para alterar a posição de alguns móveis da residência, começou empurrando o guarda-roupa de seu quarto, que tem 200 kg de massa. A força que ele empregou de intensidade F horizontal paralela à superfície sobre a qual o guarda-roupa deslizaria se mostrou insuficiente para deslocar o móvel. O estudante solicitou a ajuda do seu irmão e desta vez, somando a sua força, uma outra força igual, foi possível a mudança pretendida. O estudante, desejando compreender a situação problema vivida, levou-a para a sala, a qual foi tema de discussão. Para compreendê-lo, o professor apresentou aos estudantes um gráfico abaixo que relacionava as intensidades de força de atrito
força de atrito estático e força de atrito cinético, com as intensidades das forças aplicadas no objeto deslizante. Com base nas informações apresentadas no gráfico e na situação vivida pelos irmãos em casa, é correto afirmar que... Bom, o que a gente pode falar nesse caso? A gente pode falar que a força, né, que os dois irmãos fizeram no guarda-roupa, né, ela foi de valor maior que a força de atrito estático. Senão o guarda-roupa não teria aluído, né, não teria saído do lugar. Então, se você for analisar aqui, ó, várias alternativas, a única alternativa correta é a letra D. Ó. A força resultante da ação dos dois irmãos conseguiu deslocar o guarda-roupa porque foi superior ao valor máximo da força de atrito entre o guarda-roupa e o chão. Basicamente, se eles não tivessem exercido uma força, né, suficiente para ser maior que o atrito estático, aqui eles não conseguiriam vencer esse atrito e o guarda-roupa nunca ia sair do lugar. Tá ok? Vamos para a questão de número 5, né, que fala o seguinte, ó. Um bloco é lançado do ponto A sobre a superfície horizontal com atrito e desloca-se para C. O diagrama que melhor apresenta as forças que atuam sobre o bloco quando este bloco está passando pelo ponto B é... Gente, vamos analisar aqui. Eu sempre falo para a gente traçar todos os vetores possíveis, mesmo que eles se anulem, né? Então, primeira coisa, quem que puxa esse bloquinho aqui para o centro da Terra aqui, ó? É a força peso. Então a letra A já não tem peso, não pode ser a letra A. A letra B tem peso, a letra C tem peso, a letra D tem peso e a letra E tem peso. Ok, eu já eliminei só a letra A. Para o bloquinho não afundar aqui, quem que é contrária aqui à força peso? A força normal aqui. Então a letra B tem força normal, a letra C tem força normal, a letra D já não tem força normal, vou descartar. E a letra E também não tem força normal. Olha só, já fiquei aqui entre duas alternativas, entre a B e a C, tá? Então, beleza. Ok. Ele disse que ele é lançado do ponto A sobre a superfície, mas ele não disse que essa força continua atuando no bloco. Tanto é, ó, que ele não fala que a força ela continua empurrando o bloco B. Então, eu não tenho força aqui para frente. Mas se o bloco está indo de A para C, contrário ao movimento do bloco, eu tenho a força de atrito. Certo? Então, eu não tenho essa força aqui em B. Ele não disse que essa força é mantida, né? Ele só disse que o bloco desliza de A para C. Né? Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra C. Gente, eu pedi para vocês fazerem até aqui, até a 5, né? Vocês podem fazer, então... Deixa eu ver aqui... Até a 9, né? Para essa aula aqui, tá bom. A gente fecha a página 187, só até aqui, ó. Tá? Só até aqui. Então, façam para mim até a questão número 9 e aí à tarde... Hoje à tarde eu passo mais para vocês, tá bom? Vocês têm até o final da aula, gente. A gente gastou o quê? 14, 15 minutos de aula agora, né? Vocês vão ter aí mais 35 minutos para vocês fazerem aí 4 exercícios. Tudo bem que agora tem alguns exercícios de cálculozinho aqui, mas dá para fazer em horário de aula, tá? Eu quero que vocês façam em horário de aula, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sou o professor Roberto Couto, professor de Física da Frente B do Colégio Ápice, e vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.